transparência na fiscalização dos governos. Esses são alguns destaques do CB.Poder de hoje, que já está no ar. O CB.Poder recebe Cláudio Damasceno, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco. Aqui comigo, Leonardo Cavalcante e Paulo Silva Pinto, do Correio Brasiliense, que realiza este programa em parceria com a TV Brasília Rede TV. Estamos também ao vivo na página do Correio Brasiliense no Facebook, onde você pode participar e enviar suas perguntas. Ontem teve quebra-quebra e correria no Congresso Nacional, quando policiais civis tentaram invadir a Câmara para protestar contra a reforma da Previdência. E a nossa primeira pergunta é muito bem-vinda, em primeiro lugar, aqui no CB.Poder. Os auditores fiscais endossam ou discordam das mudanças que o governo tenta sinalizar agora que quer aprovar? Os auditores fiscais têm uma visão muito crítica em relação à reforma proposta. Não só os auditores, mas toda a sociedade. Talvez o fato... talvez não, com certeza o que aconteceu ontem foi uma manifestação de um desses setores que realmente não concordam com a reforma. Mas os auditores fiscais estão fazendo um debate, principalmente com relação à questão das fontes de financiamento da Previdência. Nós queríamos ver um debate muito maior em cima disso e o único debate que é feito, ou que está sendo feito, é sobre o déficit da Previdência e a questão do que pode vir a se tornar o país caso não seja feita essa reforma. Nós precisaríamos fazer um debate muito mais justo também com relação às fontes de financiamento. Mas o senhor acha que mesmo que se garantissem todos os recursos inicialmente idealizados para financiar a Previdência, não seria caro demais para o Estado e para a sociedade brasileira sustentar um sistema como o atual? Olha, a Previdência ela sempre será objeto de estudos e talvez de reformas, né? O mundo inteiro faz reformas com uma certa regularidade. Certamente o país, até pela questão do envelhecimento da população, tenha que fazer. Mas nós gostaríamos realmente de ver um debate muito mais em cima também da questão do financiamento. Por quê? Porque muito se fala da questão do déficit, da Previdência, mas se esquece de algumas questões que, por exemplo, o Sindifisco Nacional vinha alertando desde 2011 sobre os efeitos maléficos da desoneração tributária que foi feita, notadamente sobre a desoneração da folha de pagamentos. Né? Desde 2011, enquanto todo mundo batia palmas, né, para aquelas medidas que o governo anunciava como importantes para aquecer a economia, para garantir empregos e etc., nós já vínhamos dizendo lá desde 2011, até porque nós somos os responsáveis pela fiscalização e arrecadação da contribuição previdenciária, nós já vimos alertando que isso traria prejuízos e que certamente o país em algum momento sofreria. Não deu outra. 5 anos depois, 4 anos, 5 anos depois, os ministros da Fazenda, Levi, Nelson Barbosa e agora o ministro Henrique Meirelles, se posicionaram contra a manutenção desse erro que foi cometido em 2011. Só para ficar claro aqui, os senhores não são favoráveis ao ponto, à reforma da Previdência, não existe a possibilidade real de ser mudada essa reforma? Que a impressão que a gente tem é que os servidores batem na Previdência e que nada muda, fica essa cortina de fumaça em relação ao próprio texto, o governo parece, até o momento, que está cedendo muito mais e a reforma pode ficar muito frágil. Como é que os senhores avaliam essa questão? Olha, na questão do regime próprio de Previdência Social, né, que seria dos servidores públicos, nós já fizemos uma reforma em 2003. O governo federal fez uma reforma em 2003, né? Fez uma em 98, fez outra em 2003, que já garante uma certa tranquilidade na questão previdenciária sobre esse público específico por mais alguns anos. Até porque, naquele momento, foi criado o FUNPRESP, né? Que é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores. E certamente com a entrada dos novos servidores, né, nós teremos uma realidade diferente da que nós temos até esse ano, por exemplo. Então, para os servidores públicos não haveria necessidade de se mexer hoje nas regras de aposentadoria, na avaliação do senhor? Nós entendemos que não. Nesse momento, não. Porque, como eu disse, em 2003 foram feitas regras muito duras, né, que foram aprovadas e que estão hoje sendo objeto de aplicação. O caso do FUNPRESP foi criado em 2003, mas foi regulamentado em 2013. Mesmo assim, os servidores respondem por uma parcela muito grande do gasto da União com Previdência, ainda, e vai continuar assim por muito tempo. Com certeza, mas também respondem por um percentual muito maior do que o do regime geral da Previdência Social.
Né? O servidor... Na contribuição. Sim, mas a proporção nós contribuímos não é a mesma. com 11%. Né? Certo. Nós contribuímos com 11%. Mas digo, do bolo total de arrecadação, quer dizer, é uma participação menor do que a do gasto, efetivamente, dos servidores. Sim, aí percentualmente falando, né, você tem essa distorção. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que, para o caso dos servidores, além de contribuirmos mais, né, com a Previdência do que os demais, nós temos também aquela questão referente a... além dos 11% que eu falei, nós temos também que verificar que muitas vezes se fala em cumprir contratos nesse país. Né? E esse é o discurso que vale para o mercado financeiro, para o governo, para a gente. Nós temos que cumprir contratos. Pois bem, o servidor público, quando toma posse, ele assina um contrato, né, com o seu pagador, com o seu patrão, que é o governo federal. E nesse contrato existem direitos e obrigações. Nós assinamos um contrato e, portanto, o nosso patrão, o governo, tem uma obrigação conosco. O que não podemos é, a toda reforma, simplesmente desconsiderarmos esses direitos. O entendimento é que não há direito adquirido enquanto não se chegou àquele número de anos necessários para já começar. Há uma expectativa de direito. Há uma expectativa de direito. E como é que o senhor vê isso? O senhor acha que expectativa de direito é direito já deveria ser cumprido dessa maneira? Qual a sua visão? Olha, direito e contrato são para serem cumpridos, né? Então, eu na nossa avaliação, o que nós temos, e volto a insistir nisso, porque nós somos acusados de corporativistas, né? Na verdade, os auditores fiscais estão fazendo uma análise não apenas em cima da questão pontual dos servidores, mas na questão do país. Quando nós falamos das fontes de financiamento, é porque nós queremos ver a discussão feita sobre a outra ótica, a ótica da receita, né? Porque esse é o nosso métier, esse é a nossa área de conhecimento, é onde nós atuamos. E aí existem algumas questões. Além da questão da desoneração, por exemplo, nós queríamos ver uma discussão sobre a DRU, né? A DRU, que suga 30% daquilo que deveria ser destinado à Previdência Social. Nós queríamos ver uma discussão melhor sobre a questão, não só da desoneração da folha de pagamentos, mas sobre as desonerações tributárias que foram feitas ao longo desses anos e que, por exemplo, somente na desoneração da folha de pagamentos que o governo fez em 2011, foram 80 bilhões de reais que saíram do cofre da Previdência. Existem ajustes pelo lado das receitas que deveriam ser feitos. Exatamente, que não estão no centro do debate. Eu citei esse da desoneração, por exemplo, que começou com algumas poucas ramos, né, empresariais e depois se espalhou. Hoje passamos de 50 ramos. Né? E aí você não garantiu emprego, você não garantiu nada daquilo que havia sido dito em 2011 e tirou recursos da Previdência. Né? Somente com a desoneração da folha de pagamentos, ao longo desses anos, foram 80 bilhões de reais que saíram do cofre da Previdência. Ou deixaram de entrar. Perdão. Preservariam as aposentadorias? Sim, porque o que nós temos hoje, se fizermos uma análise em cima apenas da Previdência, e aí é outra discussão que nós gostamos sempre de fazer, não há que se falar em déficit. O déficit você passa a ter no momento que você fala da seguridade, que abrange não só a Previdência, abrange Previdência, abrange saúde e assistência Mas isso social. só funciona com um sistema tributário que é considerado completamente disfuncional e que precisa ser reformado, na opinião de muita gente. O senhor acha que é razoável que impostos sobre produtos, sobre produção, sobre o lucro das empresas sirvam para financiar aposentadorias? O sistema previdenciário do país foi construído sobre essa ótica. Mas ele não é disfuncional? O sistema tributário? Eu entendo que não, ele vem funcionando, né? Talvez um ou outro ajuste, mas a verdade é que o sistema... Eu entendo que sim, eu entendo que ele é justo. O que nós temos que talvez fazer aí é uma discussão muito maior do que a da Previdência, porque aí você já entra na questão dos impostos, nós não estamos falando só de contribuição previdenciária, estamos falando... eu me referi à questão previdenciária, né? Mas se nós fizermos uma discussão sobre a questão tributária do país, aí sim a gente vai ver um sistema tributário regressivo. Porque se você pega o país hoje, tudo que arrecada, 58% está na tributação sobre o consumo, 27% sobre a renda e apenas 3% sobre o patrimônio. E uma parte dessa tributação sobre o consumo serve para financiar a Previdência Social, que é o que o senhor estava mencionando. Exatamente. A Seguridade Social ela está fundamentada em 3 pilares: assistência social, a saúde e a Previdência Social, que é de todos. Voltando aqui à pergunta da Simone, quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de um grupo só, ou de um grupo que não se mexe, como os servidores públicos, não se passa uma impressão para a sociedade que, de fato, está se mantendo corporativismos? Por exemplo, no caso dos militares, os militares ficaram de fora dessa reforma, o que acabou dando um problema muito grave, muito alto para o governo, porque
teve que ceder em outras categorias. Na sociedade não fica uma má impressão em relação ao serviço público na avaliação do senhor? Não, eu não vejo dessa forma. Defender direito não é ser corporativista de uma forma pejorativa. Né? Todos nós defendemos direitos quando se refere a cada um de nós, né? Então, isso não é pejorativo. Esse corporativismo não é na questão pejorativa, mas na defesa que certas instituições, entidades, enfim, fazem. O corporativismo não está presente só no serviço público, está presente em toda a área da sociedade. Bom, mas a grande verdade é que nós estamos fazendo uma discussão da Previdência e, ao fazer essa discussão, é claro que você vai discutir direitos. Que, embora não sejam direitos adquiridos, sejam expectativas de direitos, mas que foram assinadas ou assumido o contrato em determinado momento. Né? Então, eu não vejo dessa forma. E no caso dos auditores fiscais, e eu vou falar da minha categoria, a qual eu represento, estou bastante tranquilo para afirmar que a nossa atuação, nesse caso da Previdência, não é uma visão corporativa. Eu falei aqui da questão da desoneração tributária que foi feita em 2011. Todo mundo batia palma e os auditores já alertavam que isso traria problema para a economia e para a própria Previdência. E vou citar um outro exemplo, a questão da correção da tabela do imposto de renda, por exemplo. Né? Nós somos os responsáveis pela fiscalização e pela arrecadação tributária da União. Né? E, no entanto, nós estamos há vários anos dizendo que a não correção da tabela do imposto de renda prejudica, não a nós especificamente, mas a maior parte da população brasileira. Então, não é uma visão corporativista tão somente. É claro que, enquanto servidor, eu estou fazendo a defesa do meu direito, mas os auditores fiscais não estão defendendo apenas seus direitos. Mudando de assunto aqui, se me permitem, Paulo e Simone, questão da Lava Jato. Eu acho que com a Lava Jato a gente tem duas análises. Primeiro que, de fato, na ponta está se trabalhando em relação aos crimes, à corrupção, mas fica a impressão, como segunda análise, por outro enquadramento, de que falta um pouco de controle em relação à largada aí dessa corrupção. O senhor representa uma categoria importante nesse controle do governo e nesse controle estatal. Concorda com essa afirmação? De que, de fato, falta um controle na ponta? Poderíamos não ter chegado aonde chegamos se a gente tivesse maior controle logo na largada em relação à corrupção? Olha, chegamos onde chegamos porque existem instituições, né, existem órgãos que trabalham no combate. A Receita Federal é um deles. Talvez pelo perfil extremamente técnico da Receita Federal, né, a sociedade não tem uma visão do trabalho da Receita. Né, como tem, por exemplo, o Ministério Público, da Polícia Federal, a própria magistratura. Mas a Receita Federal ela está atuando desde o início da Operação Lava Jato. Né? Dando suporte às operações. Somos nós que corremos atrás da movimentação, do dinheiro. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que nós estamos, enquanto instituições que eu citei, estamos dando um exemplo ao país de que há um compromisso do combate. Né? É claro que existem forças antagônicas a isso, mas certamente a Receita Federal está pronta para atender a todas as necessidades que o país... A atual situação, a atual estrutura da Receita é suficiente em relação a esse controle? Veja, nós temos hoje na Receita Federal em torno de 9.500 auditores na ativa, né? Que respondem não só pela fiscalização, pelo combate à sonegação, mas também pelo controle aduaneiro nas fronteiras do país. Nós temos... por exemplo, na fiscalização, um número que nós consideramos do sindicato ainda pequeno em relação à necessidade. Né? Nem 20% desse efetivo está diretamente lotado na fiscalização. Está lá no controle aduaneiro, está na análise, no julgamento de processos. Então, talvez fosse necessário realmente nós termos um efetivo maior. Com as dificuldades que o país enfrenta, né, e certamente fechando a torneira dos concursos, talvez isso não seja possível no curto prazo. Mas certamente com o grande número de aposentadorias que estão previstas para os próximos anos, talvez o governo seja forçado a, sim, abrir mais concursos para a Receita Federal e por cargo de auditor, porque certamente nós vamos enfrentar um problema com esse número muito grande de aposentadorias que está previsto para os próximos anos. Ainda falando de Lava Jato e aí fazendo um paralelo com o Congresso, que na verdade está completamente envolvido na Lava Jato em relação a denúncias e tudo mais, o senhor acha que esse Congresso hoje tem legitimidade para aprovar uma reforma da Previdência com tanta gente envolvida em escândalos de corrupção?
Eu não diria que seja legítimo ou ilegítimo. Eu diria que o momento é extremamente ruim para fazer esse tipo de discussão, né? Nós deveríamos estar discutindo aqui formas de fortalecer essa máquina de combate, por exemplo, à sonegação de impostos do país, à corrupção, né? As 10 medidas contra a corrupção, por exemplo, do Ministério Público. Deveríamos estar fazendo esse debate, estar voltando, e outras medidas que fortalecessem o papel do Estado nessa questão. Não, evidentemente, fazendo a discussão de forma assodada, corrida, enfim, sem discutirmos os verdadeiros pontos que interessam à sociedade no sentido de ter uma previdência, uma seguridade social cada vez mais forte, entre elas a previdência, que interessa a todos nós. Então, eu acho que esse não é o melhor momento para fazer essa discussão e não da forma como está sendo feito, um atropelo geral das questões. Voltando à corrupção, a Receita atua para combater a corrupção na sociedade, mas às vezes a corrupção está dentro da própria Receita. É o que a gente viu na Operação Zelotes. Como é que o senhor vê isso? Com tranquilidade, porque a Receita Federal é um dos órgãos que mais pune no Serviço Público Federal. Nós temos uma corregedoria interna que atua e atua muito forte. Os dados não são nossos, são do próprio governo, né? Então, nós não temos qualquer tipo, não se passa a mão na cabeça de qualquer que seja o servidor ou auditor que tenha, por algum motivo, cometido ilícitos. Nós não temos essa função. Então, nós vemos com bastante tranquilidade e defendemos uma corregedoria, não só interna, como a do próprio Ministério da Fazenda, da própria CGU, cada vez mais forte. Mas ela tem funcionado com o tempo? Quer dizer, ela não deveria ter brecado isso muito antes de se constatar o desvio de quantias tão vultuosas no âmbito do CAF, do Conselho de Recursos Fiscais? A maior parte, eu diria mais de 90% das pessoas que estão envolvidas com a Operação Zelotes não são da Receita Federal, né? Preciso que se diga isso. Mas uma parte delas é. Exatamente. E a Operação Zelotes, ela nasceu dentro da Receita Federal, fruto da inteligência da Receita Federal. Então, é porque muitas vezes as pessoas se questionam por que da demora de tantos procedimentos, né, de investigação, etc. Porque você precisa colher realmente provas, né? Nós estamos vendo aí o Ministério Público, a própria Polícia Federal, com todo cuidado na condução da Operação Lava Jato. E isso também se reflete em outras operações. Reforço, a Operação Zelotes nasceu dentro da Receita Federal, fruto da equipe de inteligência da Receita e hoje está avançando, claro, com suas dificuldades, até por conta dos entraves que nós temos nessas operações, mas está avançando e nós defendemos cada vez mais que seja feito, sim, a punição de quem quer que seja. Mas o senhor fala da colheita de provas, mas eles atuaram durante muito tempo, mais de década, esses desvios vinham ocorrendo. Não demorou um pouquinho demais, talvez, para... Não tenho elementos para afirmar que sim nem que não sobre essa questão. Você me traz um elemento que foram décadas. Eu não décadas sei, mas acho que é algo próximo a uma década. Eu não participei da operação, até porque eu estou afastado, né? Então não posso afirmar sobre isso. Mas o que eu posso te afirmar é que essa operação nasceu na Receita, ela vem sendo conduzida pela nossa corregedoria e certamente aqueles que cometeram infrações serão punidos, como aliás é na Receita Federal como um todo. Aquilo que eu afirmei é a mais pura verdade. Eu não estou falando apenas de auditor, não. Estou falando de qualquer servidor. Dentro da Receita Federal, nós temos uma equipe de inteligência e uma corregedoria que é uma das mais atuantes no Serviço Público Federal. O senhor atua numa entidade que tem uma interlocução direta aí em relação à reforma, é um dos grupos de interesses e um dos fortes grupos integrantes aí desse grupo de interesse. Como é que o senhor avalia aí politicamente, e acho que o senhor tem condições de fazer isso, muito melhor do que muita gente, porque está atuando diretamente, na tramitação da reforma? O senhor acha que o governo Temer consegue aprovar essa reforma até o meio do ano? Se não aprovar, vai ter dificuldade? Como é que o senhor está vendo essa tramitação? Vou só pedir uma pausa. Pois não. Precisa fazer um intervalo rapidinho, de 1 minuto só, e a gente volta daqui a pouquinho. Hoje, o TV.poder recebe Cláudio Damasceno, presidente do Sindifisco Nacional. Até já. Sair do aluguel não é mais sonho, é realidade. Por R$ 99.900, você compra o seu apartamento de 2 quartos e 61 metros quadrados em Águas Lindas de Goiás. Os apartamentos têm piso em porcelanato, gás encanado e vaga de garagem. Os primeiros compradores podem escolher entre a documentação paga pela construtora ou uma cozinha toda equipada. O Residencial Sonho Real fica pertinho do Hospital da Cidade, de uma escola e de vários comércios. Residencial Sonho Real, sua vida agora é mais.
Estou na melhor fábrica de camisetas promocionais do DF, a Casa das Camisetas. Aqui você encontra camisetas personalizadas para eventos, empresas e publicidade. Acesse o site casadascamisetas.com.br e faça o seu orçamento. A Casa das Camisetas é líder de mercado. Qualidade, agilidade e o menor preço garantido. E cobrimos todos os orçamentos. casadascamisetas.com.br. Sol, calor, churrasco. Para ficar perfeito mesmo, só faltou a piscina. Na LF Piscinas, você realiza seu sonho. Piscina de fibra 8x4 metros, mais conjunto filtrante, casa de máquina, bomba, filtro, kit de dispositivos, mão de obra de instalação, mais escavação do buraco. Tudo isso por apenas R$ 12.900 em 10 vezes sem juros. É isso mesmo que você ouviu. Sua piscina em 10 vezes sem juros. LF Piscinas, 33524009. Sempre sonhou em morar num lugar bonito, seguro, bem localizado e o melhor, com a qualidade que só a Via Empreendimentos oferece? Então venha para o Via Solari, a poucos metros do Fórum de Samambaia. Para sua família ter qualidade de vida de verdade, o Clube Condomínio conta com quadra de esportes, churrasqueira, salão de jogos, espaço gourmet, 2 piscinas, academia e muito mais. Empreendimento muito bom, né? E tive o prazer de um amigo corretor me indicá-lo e viemos fazer a visita. Gostamos, eu e minha esposa, e decidimos comprar, na verdade. Bons vizinhos, um bom condomínio, pessoas boas morando e uma boa estrutura também de condomínio. A área de lazer é muito boa, com quadras, com piscinas boas e tô achando bem interessante. Aproveite a redução das taxas do programa Minha Casa Minha Vida e compre seu apartamento de 3 quartos com suíte, varanda e vaga na garagem. Via, marca de solidez, qualidade e tecnologia. A gente volta com o segundo bloco do CB Ponto Poder, que hoje recebe Cláudio Damasceno, presidente do Sindifisco Nacional. Retomando a pergunta do Léo no bloco anterior, o presidente Michel Temer vai conseguir aprovar essa reforma no tempo que ele pretende? Acho difícil. Pelo que a gente tem visto no Congresso, há uma resistência, não só à reforma, né, mas ao novo texto proposto. Então, eu acredito que dentro do prazo que o governo esperava, que seria o primeiro semestre, já não vai. Até porque na Câmara ainda deve ter alguma discussão em relação a isso. Na semana que vem está prevista essa discussão do texto que está sendo aprovado, está sendo apresentado hoje. E certamente no Senado ainda vai demorar um tempo. Então, eu acho difícil cumprir esse cronograma. E mesmo que seja aprovado, vai ter muita mudança ainda. O governo vai ter que enfrentar ainda muito obstáculo para isso. Eu espero que sim. Eu espero que alguns pontos ainda sejam alterados. Quais, por exemplo? Principalmente a questão da idade mínima que está sendo estabelecida, né? O caso da mulher já se reduziu, né? Para 62, né? 62, 63. Qual é o ideal de idade mínima aí, falando de números exatos aí na avaliação do senhor? Olha, tem uma proposta do Paulo Pereira, né, da Força Sindical, de 58, 57, alguma coisa assim. Porque muito se fala dos países desenvolvidos, né? De que em tal lugar é 67, na França, nos Estados Unidos, enfim. Só que são realidades diferentes, né? Nós temos realidades diferentes entre esses países. Então, não é simplesmente se adotar o que os outros fazem, mas se adaptar à realidade que nós temos no país ainda. Então, eu acho que esse critério da idade mínima seria um ponto que deveria ser melhor observado. Qualquer pessoa na faixa dos 50 e qualquer coisa, 55 ou 56, não é muito jovem? Mas existem situações que não, né? Quando você está falando de atividades que trabalhem, por exemplo, especificamente com o intelecto, talvez seja. Mas nós temos muitos trabalhadores nesse país que estão aí trabalhando na força bruta, né? Em trabalhos manuais, enfim. Então, tem a questão dos próprios policiais, tem a questão dos professores, enfim. Há que se observar algumas questões antes de estabelecer idade mínima ou idades mínimas diferentes. Há funcionários públicos, e não só auditores fiscais, que se aposentaram com menos de 50 anos ou com um pouco mais de 50 anos. É razoável isso? Talvez para a época, sim. Eu não posso falar de todos, né? Talvez para aquela época, dentro de um contrato assinado, dentro de uma expectativa de direito e de uma obrigação do Estado para com aquele que ingressou no serviço público naquele momento, sim, era legítimo. Hoje já não é mais e hoje já não acontece mais, né? Porque como nós vimos, não só a reforma de 98, mas a de 2003
apertaram muito mais essa situação. Então, isso não acontece mais nos dias de hoje. Talvez aconteça em alguns setores, por exemplo, como os militares. Eu não saberia afirmar, porque eu também não estudei especificamente sobre o regime deles, mas é o que eu ouço, né? Agora, no serviço público, isso já não acontece mais. A sociedade, como o senhor mencionou, tem alguns grupos muito resistentes à reforma e vai ter uma greve que está chamada para o dia 28, né? 28 de abril, uma greve geral. Os auditores vão aderir a essa greve? Nós estamos participando de diversas manifestações sobre a reforma da Previdência e certamente apoiamos a greve geral do dia 28. Ou seja, vocês vão parar dia 28 também? Os auditores fiscais, recentemente, numa assembleia, decidiram por não fazê-lo neste momento do dia 28. Nós vamos fazer após, participar, estamos fazendo diversas manifestações, participando das atividades políticas, mas no dia 28 ainda não, certamente numa próxima nós vamos voltar a analisar a situação. E já tem uma data disso? O senhor acha que isso é uma coisa que tende a se repetir em relação à reforma da Previdência, essas greves? Eu acho que essas greves elas vão se repetir e vão ter intensidade cada vez maior. Eu acho que isso deve acontecer. A exemplo do que vimos ontem, né? Da manifestação que gerou todo aquele problema, eu acho que tende realmente a haver um acirramento por parte de setores da sociedade e aí termos greves gerais em outras datas. E aí os auditores farão análise. Falando de remuneração, tem uma medida provisória que está para ser votada no Congresso, está em tramitação, que estabelece o pagamento de um bônus de eficiência para os auditores fiscais, mesmo depois de aposentados, ainda que o valor vá diminuindo. No começo ele é integral, inclusive, né? E depois ele vai diminuindo. Tem uma escala decrescente. É razoável que quem não está mais na ativa receba um adicional por eficiência, já que ele não está mais trabalhando? Veja, é razoável se nós fizermos o seguinte análise, que foi feita inclusive pelo Ministério do Planejamento, né, quando da discussão dessa forma de remuneração. Um auditor, muitas vezes, ele está ali na fiscalização ou no julgamento de um processo e ele efetivamente toma uma decisão, faz um lançamento de um crédito tributário e passado 6 meses, 1 ano, ele se aposenta. Aquele lançamento tributário, aquele auto de infração, geralmente, estamos falando de Receita Federal, ele vai levar algo em torno de pelo menos 12 anos para se tornar receita efetiva para o Estado. Porque a depender do valor, etc., você sempre tem discussões na esfera administrativa, porque um auto ele não é efetivo se houver uma impugnação do contribuinte, passa pela delegacia de julgamento, vai para o CARF, de lá ele pode ir para o judiciário. Então, em média, uma auto-infração leva em torno de 12 anos para se tornar receita para o Estado. Então, embora ele esteja, por exemplo, aposentado, aquele lançamento que ele fez, o resultado do trabalho dele, efetivamente contribuiu agora. Daí que nasce essa questão da escada decrescente, né, do bônus de eficiência. Mas mais do que isso, né, nós temos a própria Constituição Federal prevê que para aqueles que entraram até 2013 a remuneração não pode ser diferente, né? E efetivamente será, no caso do bônus, da forma como está previsto na medida provisória. O Sindicato Nacional entende que não deveria ser assim. Na verdade, deveria ser mantida a remuneração. No caso do Sindicato. O nosso tempo acabou, vou fazer mais uma pergunta. Pois não. Só pode responder sim ou não, porque não temos mais tempo. A sociedade brasileira é uma sociedade sonegadora de impostos? Sim ou não? Eu diria que não a sociedade, mas setores da sociedade, sim. Essa é uma discussão que nós poderemos, numa próxima oportunidade, estamos dispostos a fazer essa discussão. Sociedade, não. Setores, sim. Ok. Muito obrigada pela presença aqui no CB Ponto Poder. E semana que vem a gente volta com mais temas importantes para você, importantes para a sua vida. Até lá. Tchau.